ao vivo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu entrar aqui também para ver quem tá entrando. Não gostei. Carole, gente, é meu braço direito, esquerdo e muitas vezes meu cérebro também. Ó, preparei a aula de hoje e o material já mandei lá na nossa comunidade, tá? E o material já mandei. A Brenda já entrou. A Jojo. A Andréa, minha aluna de PAC. Sejam muito bem-vindas. Vamos estudar, vamos aprender um pouquinho mais, gente, sobre esse quebra-cabeça que é o desenvolvimento infantil, né? O processamento auditivo, ele é uma peça desse quebra-cabeça que é o desenvolvimento infantil. E é uma peça fundamental para a gente poder completar nosso raciocínio clínico e nossas estratégias terapêuticas. Inclusive, gente, antes mesmo dos 7 anos. E principalmente antes dos 7 anos. A toda criança que a gente atende, que tem uma queixa em fala, linguagem, aprendizado, comunicação, o processamento auditivo tem que estar no seu raciocínio clínico e no seu planejamento terapêutico. Mesmo que a curto prazo você não vai conseguir incluir estratégias, mas o seu objetivo a longo prazo tem que ser trazer estimulações que vão alcançar as habilidades de processamento auditivo do seu paciente. Seja em crianças com 1 ano e meio, 3, 4, a partir então dos 5, mais do que nunca, o raciocínio tem que ser buscar uma eficiência no processamento auditivo do seu paciente, tá? Então, nosso foco nessa aula hoje é entender esse quebra-cabeça e a gente não olhar mais só para uma peça. Por exemplo, se você é fono e atende fala e linguagem, você está olhando para essas duas peças. E muitas vezes, talvez, você está dominando muito mais a peça da linguagem do que da fala. E aí, o que vai fazer você entender mais ainda do seu paciente, se tornar aí uma fono-referência, que vai trazer transformação para a vida da família e do paciente, é quando você entende da fala junto com a linguagem, da linguagem junto com a fala. E quando você passa a entender sobre as funções executivas da criança. Agora, a gente sabe que isso aqui não vai acontecer, os marcos do desenvolvimento de cada peça, de cada estação, não vai acontecer juntas ao mesmo tempo. Por exemplo, a fala. Vamos nos ater primeiro a essa estação da fala, tá? Hoje nós vamos pensar nesse quebra-cabeça, mas como uma estação onde o trem, que são as experiências que a criança vive, ela precisa passar por todas essas estações e numa velocidade muito rápida. E a criança precisa, certo? Por meio das experiências, completar todo esse caminho que acontece no cérebro dela. A criança, ela precisa dessas oportunidades que vão depender do meio e do desenvolvimento neurobiológico dela. Então, quando a gente pensa nas experiências que uma criança vai viver, logo a gente vai pensar no meio. Mas aqui é o que está acontecendo neurobiologicamente com a criança, ok? E aí, por isso que o processamento auditivo é uma pecinha que muitas vezes é deixada de lado. A gente foca muito mais só na linguagem, na fala, e agora eu estou trazendo muitas questões das funções executivas para as terapias. Mas vamos começar aqui na fala, nessa estação. A fala, ela é um ato motor, ela é um movimento. Antes da criança ter a linguagem,
ela é um movimento reflexo, depois controlado, para então se tornar programado. O movimento de fala com significado, ele se torna programado quando a criança passa a ter linguagem, porque a criança passa a ter o significado do código da língua do grupo que ela está inserida. Então ela começa a ter vocabulários, conhecimento. Linguagem é conhecimento, fala é movimento. Movimento sem linguagem é fala reflexa, é simplesmente fala, movimento. Isso não torna a criança capaz de transmitir por meio da fala oral o pensamento dela. Então ela tem que ter uma programação da fala junto com o significado, ok? É isso que nós fonoaudiólogos precisamos dominar. A gente vai receber uma criança, dependente da idade, a gente vai olhar essas duas pecinhas. A gente vai ver o que a criança tem, o que ela utiliza e o que ela não tem. Então a gente vai, por meio do desenvolvimento típico, encontrar o que está atípico, para então dar oportunidades para ela aprender. Como que a gente dá essas oportunidades para uma criança adquirir linguagem e programar isso na fala? Não estou falando ainda de diagnóstico, porque a gente poderia ficar falando aqui de cada diagnóstico. Quero que vocês entendam primeiro essas estações, certo? O todo, para depois a gente ir por partes, e nessa aula a gente vai tentar falar um pouco dessa parte aqui do PAC. Só que quando eu vou estudar só o PAC sozinho, muitas coisas não fazem sentido. Além de ser muito complexo, porque é uma circuitaria muito complexa o processamento auditivo, ele é real, só que ele não é visível. Ouvi ontem isso na aula da doutora Eliane Chochat e é verdade. Ele é real, mas ele não é tão visível quanto outros mecanismos e outras circuitarias que a gente tem. Então, a gente entender de forma global tudo o que acontece na criança, principalmente como ela aprende, que é por meio da entrada da informação, do processamento e do resgate, faz a gente compreender cada pecinha. Então, a fala e a linguagem, como que a criança aprende a fala e a linguagem? Ela aprende por meio das entradas das informações. Então, as experiências, que é o trenzinho, certo? Vai passar por toda essa circuitaria, mas principalmente dentro da percepção auditiva, que é uma entrada só, porque a criança, antes dos 7 anos, ela está recebendo informações de todos os meios sensoriais e ela ainda está experimentando tudo isso. Então, o que é a nossa preocupação? Essa criança viver muitas experiências, mas ter capacidade de absorver e de aprender com elas. Então, algumas crianças que a gente recebe, elas podem ter muitas oportunidades de aprendizagem, mas tem algo neurobiologicamente nelas que não estão processando muito bem essas experiências. E é o nosso dever como fono encontrar onde que está essa falha do processamento dessas experiências. Então, as crianças pequenas, por meio das experiências primeiro sensoriais, corporais, ela começa a experimentar o mundo. Só que o processamento auditivo, ele já está presente na criança desde o ventre da mãe. A partir da 32ª semana, os estudos mostram que a criança já é capaz de perceber frequências, diferenças de frequências. E isso fazer com que ela fique ativa no útero da mãe. E a gente sabe que a criança, ao nascer, ela vai passar a reconhecer a voz da mãe. Não só pela experiência sensorial, mas pelo auditivo também. E a gente sabe que é o auditivo que vai proporcionar o desenvolvimento da fala, da oralidade dessa criança. Então, o processamento auditivo, além de fazer tudo isso, é o processamento auditivo que vai dar capacidade para a criança acompanhar uma conversação. Então, uma criança que tem um atraso de linguagem ou um transtorno de linguagem,
Primeiramente, a gente tem que saber que a compreensão auditiva dessa criança está boa. Porque se a compreensão estiver alterada, logo a expressão também estará e toda essa circuntaria vai sofrer alteração. É como se essas experiências ela passasse de uma estação para outra, mas ela não levasse, ela não leva o que é de cada estação para outra para se somar. Então, quando você atende uma criança que você está com estratégias muito mais visuais, você está ajudando essa criança a fazer associações do vocabulário e transformar isso em fala. E realmente, o visual é muito mais fácil para a criança. É a principal habilidade sensorial que faz muito mais sentido para a criança. Mas não quer dizer que o auditivo não esteja presente. Só que o processamento auditivo ele demora mais tempo para amadurecer, certo? Do que a via visual. Então, quando você fala com a criança sem pistas visuais, ela demora mais tempo para associar essa informação. Até porque, dentro do vocabulário que ela conhece, o auditivo requer mais rápido uma memória auditiva do significado e do significante daquilo que a gente está falando com a criança. Por isso que crianças pequenininhas a gente precisa mostrar. Quando ela vê, logo ela associa. Porque logo vai começar o pensamento complexo a partir aí dos 3 anos, quando a gente já espera uma formação de frases, combinações de palavrinhas, ali já começa o pensamento complexo. O que é isso? É quando a criança já consegue fazer uso de informações que não estão presentes no ambiente. Ou seja, ela já tem memória. E aí logo ela já consegue manter um diálogo e uma conversação com outras pessoas por meio do processamento auditivo. Isso já com 3 anos. Mas as nossas crianças que a gente atende no consultório não tem isso ainda formado. Por isso que elas têm um atraso ou um transtorno na comunicação. Porque elas precisam muito das pistas visuais, do concreto. Elas precisam de estar ali, sentindo, vendo, pegando. Por isso as nossas estratégias com crianças pequenininhas começam por aí. Mas se permanecerem assim, essa criança vai ficar num platô. Como que essa criança vai evoluir? A partir do momento que você começa a transformar as suas sessões muito mais em auditivas do que visuais. Só que existe um processo para isso. Mais do que nunca, você tem que entender tudo que está dentro dessa pecinha. Você já está fazendo estratégias de processamento auditivo, só que você ainda não sabe, talvez, o que você está fazendo. Vou dar um exemplo da aula anterior sobre prosódia. Quem não assistiu, assiste lá. Uma criança começa a falar como? Por onomatopeias, não é? Por sons. Quando a criança vê a vaquinha e ela faz mu, ou então ela ouve o papai falar, como faz a vaquinha? Mu! Ela está utilizando todas essas peças ao mesmo tempo. Olha só. Quando a criança faz mu, é um som não verbal, que ela associou com um nome e o significado da vaca. Isso já está na memória dela. Então, quando ela vê a vaquinha, ela ativa a memória do significado desse som, que é vaca. Logo, ela programa, ela acessa a memória desse vocabulário que está lá na memória. Ela acessa e ela faz uma programação na fala. Mu. Ok? Só que para ela ter memorizado o mu, ela tem que ter ouvido. Ela tem que ter tido processamento auditivo para isso. Porque se ela não processa esse som, ela sabe que é uma vaca, mas ela nunca vai saber o som da vaca.
Então entra o nosso conhecimento de tudo isso, porque a criança pode ter uma dificuldade no movimento. A criança pode ter uma dificuldade na memória, no controle inibitório, no planejamento, e logo ela não memoriza essa associação não verbal e verbal do que é mu e vaca. E aí como a gente vai começando a entender isso daqui? Quando a criança ela já tem percepção auditiva e atenção. Primeiro é atenção, depois é percepção, depois é discriminação, ok? Aí a gente já começa a entrar aqui. E eu quero que vocês vão pensando nos pacientes de vocês. Beleza? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá todo mundo tão quietinho, né, Carol? Uhum. Nossa, gente. Eu tô falando grego. Eu quero um feedback de vocês, porque eu tô aqui. E às vezes vocês não estão acompanhando, ou tá muito fácil. Por favor, me dá um feedback aí, que eu tô animada pra essa aula. Deixa eu pegar água aqui. Vai, Carol, incentiva as meninas aí a conversarem comigo. Porque quando ficam todas quietinhas, eu fico desanimada, gente. Eu gosto de estar aqui, de dar aula, eu gosto. E graças à internet de vocês, eu posso realizar um dos meus sonhos, que é dar aula. Então, bora aí, gente. Façam perguntas. Vocês estão acompanhando? Ó, a Fono Delayane diz que a explicação tá ótima. A Sulamita diz que tá de boa. A Lima tá prestando bastante atenção. A Marta diz que tá ótimo, por isso que ela tá quietinha. O Júnior também falou que tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Ó, a Ana Paula tem uma... Ana Patrícia tem uma pergunta. Como fazer o diagnóstico diferencial? Com tempo de terapia. Você só vai saber fazer um diagnóstico diferencial com tempo de terapia, as habilidades de evolução que a criança teve, a idade da criança. Porque com isso você começa a ver a resposta da criança na sua terapia. Então, o diagnóstico diferencial vem do raciocínio clínico, do planejamento terapêutico, os resultados que você tem diante disso. Então, a idade da criança é determinante, o tempo de terapia e as habilidades adquiridas ou não. A Marta diz que tá excelente. A Helena diz que tá ótimo, tá prestando bastante atenção, concentrada. A Rosa também diz que tá prestando atenção em tudo. Ah, então tá bom. A Viviane tá no carro, no fone de ouvido, prestando atenção. Muito processamento auditivo, muito. Mas mais do que isso, muita função executiva, tá? Por quê? Porque ela tá tendo que fazer uma outra atividade que o cérebro dela já tá programado para isso e escutando, tá? Claro que talvez ela não vai absorver tudo, porque o cérebro dela tá dividido em atenções, certo? Mas tá fazendo aí um grande esforço mental de função executiva, de memória e principalmente de linguagem, tá? Por quê? Porque só vai ser possível ela acompanhar essa aula ouvindo e fazendo outras coisas se ela tiver um bom funcionamento de função executiva, mais capacidade de linguagem para ir acompanhando o que eu estou falando. E é isso que a gente quer nas nossas crianças, né? A gente quer que as nossas crianças, elas façam as atividades da vida diária e saibam explicar sobre isso. É isso que os pais querem. Os pais querem que a criança chegue da escola e conte o que aconteceu. Os pais querem que quando alguém dê bom dia, dá bom dia para a criança, ela dá de volta. Ou seja, função executiva com linguagem, mas principalmente processamento auditivo. E claro, capacidade de expressão, de fala, de programar a fala. Então, é isso que você tem que ver no seu paciente. Onde dessas pecinhas, que se você focar nesse momento, você alcança outra peça. Por exemplo, muitas das minhas crianças, eu foco nisso daqui, para alcançar isso daqui. Certo? Outras crianças, eu foco nisso daqui, para alcançar isso daqui. Outras eu foco nisso daqui para alcançar isso daqui. É esse o raciocínio que você tem que ter da sua criança.
na estação das experiências que ela vive, qual que está mais deficitária, que prejudica ela alcançar as outras. O processamento auditivo provavelmente é a peça que não existe ainda na sua criança, certo? Então, uma criança com problema na fala, na linguagem, na comunicação e no aprendizado, tem uma imaturidade em processamento auditivo? Tem. Só após os 7 anos é que a gente vai poder tentar encontrar um caminho mais visível por onde a gente vai estimular essas habilidades que estão muito rebaixadas. Porque aí a gente entra num conteúdo mais de transtorno. Só que para a criança ter um transtorno, ela passou por um tempo de estimulação e de maturidade para chegar até 7 anos. Então é nosso dever pensar no processamento, incluir processamento auditivo nas nossas terapias de fala e linguagem, porque aí sim estaremos trabalhando com prevenção, para que essa criança com 7 anos ela já tenha uma bagagem de estimulação de processamento auditivo e o prejuízo não seja tão significativo, não venha a ser tão significativo. E aí? Ó, a Sheila também está evoluindo os prontuários e prestando bastante atenção. A Marta está perguntando, e aquela criança que só fala o final das palavras? Então, aí aquela criança que só fala o final das palavras, a gente tem que saber a idade, a gente tem que saber o mínimo de repertório que ela tem e a gente tem que saber a linguagem compreensiva e expressiva para então chegar no diagnóstico diferencial. Por quê? Porque essa criança ela pode estar com uma dificuldade motora de fala, mas ela também pode estar com uma dificuldade associada a controle inibitório, planejamento, acesso dessas informações. Ou não, ela está com uma dificuldade no processamento auditivo das informações. Ela só entende o final, ela só escuta o final. Ok? Então, tudo isso teria que fazer um raciocínio clínico da criança. Mas, primeira coisa, qual dessas pecinhas você acha que é a sua criança? Porque essa criança pode ter uma questão de fala, mas outra pode ter uma questão muito mais de linguagem. Ok? Aí você tem que entender dessa balança. Aí a longo prazo, essa criança evoluindo, você vai ativar mais o processamento auditivo dela. O que é ativar mais o processamento, gente? É você fazer mais atividades faladas com a criança. É você conseguir fazer a criança ter mais associações do que ela está escutando, do que ela está vendo. Então, uma criança que tem uma dificuldade nas habilidades básicas do aprendizado da linguagem, que é a interação, que é a imitação, e junto com isso, dificuldade em controle inibitório, é fato que o processamento auditivo ali está alterado. Só que você não consegue ainda acessar esse processamento auditivo, porque essas peças elas estão muito ainda precisando ser estimuladas. Só que conforme você vai, por meio das experiências sensoriais, ativando o controle inibitório, trabalhando a memória, trabalhando resgates, dando oportunidade para essa criança aprender o vocabulário e ela trazendo isso para a fala, ela vai tendo um retorno do meio, da família, das pessoas, por meio do auditivo, isso aqui começa a ser ativado. E aí na sua terapia, no seu planejamento, você vai evoluindo com a criança. Como? Você vai deixando de fazer a terapia não só tanto visual, quanto você vai ampliando o nível de linguagem dessa criança. No início a gente quer onomatopeia, depois a gente quer palavrinhas, monossílabas, né? Depois a gente quer palavrinhas maiores, depois a gente quer combinação de palavrinhas, depois a gente quer várias palavrinhas num conjunto para representar o pensamento, logo a gente quer um diálogo, uma narrativa, logo a gente quer alfabetização, logo a gente quer interpretação de textos. É isso, são esses degraus que a gente quer com a criança. E aí um desses degraus, quando eles têm lacunas, a criança vai ter muita dificuldade em outros lá na frente. Certo? Ó, Gisele. A Carol tá assim, gente. E ela não é fono.
Estou prestando atenção. Tá, a Gisele falou que tá perfeito, admirando seu pensamento como tudo é ligado. Nossa profissão é perfeita. E ter você como representante faz muito bem pra classe. Obrigada! A Sulamita tem uma pergunta. Uma criança com PAC alterado, pode ser uma criança que grita muito? Pode, só que não é o PAC só. Vamos pensar no autismo, tá? Que a gente tem muito essa pergunta no autismo. Ah, ele tem TEA, mas será que não é o TPAC também? Primeiro, gente, a criança com autismo, ela tem um transtorno superior a tudo que vem depois. Ou seja, ela tem um transtorno que limita ela no aprendizado das experiências sensoriais. Por quê? Porque ela vai ter uma dificuldade, talvez, em interação, em imitação. Mas o que acontece neurobiologicamente na criança que está dentro do espectro? Já foi mostrado que a criança dentro do autismo, ela tem um transtorno sensorial. Ou seja, como ela recebe as informações do meio, são desagradáveis ou não são tão completas, ou elas são hiperresponsivas ou hiporresponsivas. Quando a gente fala em informações sensoriais, entra o corpo, entra o visual, entra até o espacial e o auditivo também. Então, uma criança que se desregula diante de informações auditivas, ela tem uma alteração no processamento auditivo sensorial. Sensorial e auditivo, porque o auditivo está dentro do sensorial. Só que não é algo separado. Não tem como a gente pegar ainda essa via auditiva da criança e trabalhar ela diretamente. Por quê? Porque os pré-requisitos necessários para a gente alcançar essa via auditiva associada com a linguagem está muito difícil por conta de tudo que está acontecendo sensorialmente na criança. Então a gente vai evoluir com essa criança que tem um autismo a partir do momento que ela for trabalhada sensorialmente para fazer uma associação, uma integração, organizar essas experiências sensoriais, a gente começar a trabalhar dentro da capacidade dela a linguagem e a fala, logo a gente vai tornando a terapia mais auditiva. Sabe qual é a idade que eu amo trabalhar com crianças com autismo? 4, 5 anos, porque é a pragmática só. A criança tem vocabulário, a criança forma frases, ela conversa quando ela quer, só que ela não mantém o diálogo, certo? E aí acaba, claro, que as habilidades de linguagem vão ficando defasadas por esse uso. E aí quando a gente pega uma criança que foi muito bem trabalhada, uma criança com TEA que foi muito bem trabalhada, com 4 ou 5 anos, e a gente começa a focar no processamento auditivo, é aquela criança que a gente fala, saiu do espectro, a gente sabe que isso não é possível, mas é uma criança que dá um salto. Por isso que ter esse raciocínio do nosso trabalho junto com a criança com autismo, junto com a criança que tem um transtorno sensorial, junto com a criança que tem até um déficit intelectual, é importantíssimo, porque realmente a gente ativa de forma certeira essas estações. Agora, uma criança que só tem um atraso, não está dentro do espectro, rapidamente a gente deve ativar isso daqui. Vocês vão ver transformações nas crianças de vocês com atraso, principalmente as crianças agora que estão chegando devido à pandemia, que sofreram uma privação de experiências, certo? Sociais e principalmente auditivas, certo? Afetando a linguagem e a fala. Se vocês já começarem com atividades mais auditivas, é a criança que dá um salto de uma semana para outra. E eu não tenho isso no artigo, isso é minha experiência mesmo. A gente fica aqui emocionadas, não é? Sim. A Carol tá aqui, gente, ela não deixa eu mentir, eu me emociono, porque realmente uma criança de uma semana para outra, ela começa a se desenvolver na comunicação, na intenção, na atenção, porque a gente já começa aqui, dando mais oportunidades auditivas para ela associar as informações. Ok? Porque quando essa criança for para um novo ambiente, para a escolinha, é puro processamento auditivo.
Então a gente não pode esperar até 7 anos para pensar no processamento auditivo. Se você é fono infantil e você fala, eu não trabalho com processamento auditivo, tá faltando essa pecinha para te tornar uma profissional completa. Certo? Você não trabalha com treinamento auditivo, você não trabalha fazendo a reabilitação do transtorno do processamento auditivo. Mas nas suas terapias de fala e linguagem, você trabalha com processamento auditivo. O tempo todo. E aí, gente, tô brava? Desculpa, eu não tô brava. É a interpretação de você. A Cris, a criança com 1 ano e 5 meses que ainda não fala, está com alguma pecinha dessas? 1 ano e 5 meses que não fala, está faltando habilidades importantíssimas em todas essas pecinhas. Em todas essas pecinhas. Só que é importante saber qual é a pecinha maior. Vamos pensar que essa criança com 1 ano e 5 meses está tendo um atraso motor de fala. Primeira coisa que a gente tem que pensar, como a gente vai acessar a parte motora dessa criança? E aí eu gosto muito do exemplo, se nós formos aprender uma outra língua. Você, de repente, se vê num outro país, tendo que sobreviver lá. Você não conhece nada, certo? Você tem que se comunicar, você tem necessidades para sobreviver nesse país que fala uma outra língua que você não entende nada. Primeira coisa que você tem que ter para sobreviver, interação. Você tem que olhar para aquelas pessoas, você tem que chamar a atenção daquelas pessoas, você tem que usar o seu corpo para se comunicar, ok? Logo, você começa uma comunicação mesmo não falando aquela língua. Então, primeira coisa nessa criança, com 1 ano e 5 meses, imagina ela, você lá num outro país, ela tá tendo esse comportamento básico para aprender o código da língua? Ela tá interagindo? Ela tá buscando o outro? Ela tá trazendo informações corporais do que ela tá vivendo? Aí, por meio disso, você vai pensar no próximo passo. Você tá lá no outro país. Você está usando o corpo para se comunicar com aquelas pessoas, para satisfazer as suas necessidades. Logo, você tem que passar a viver com aquelas pessoas. Então, você tem que aprender com aquelas pessoas. Como você vai aprender? Observando, imitando. Então, você passa a imitar as pessoas, a criança. Depois que ela percebe, ela tem que começar a imitar. E aí, para isso dar certo, ela tem que interagir. Aí, você lá naquele outro país, você vai inevitavelmente começar a querer aprender a fala deles, a língua deles. Neurobiologicamente você tem que ter capacidade para isso. Não só para esses pré-requisitos de linguagem, mas você também tem que ter capacidade de programação motora. Então essa criança a gente tem que entender com 1 ano e 5 meses onde que ela está. Porque às vezes ela está tendo linguagem, ela está tendo comunicação não verbal, mas ela está tendo neurobiologicamente uma dificuldade de programação motora de fala. Ou não, ela está tendo muitas dificuldades aqui, logo ela não fala. Assim como a gente parte dessa pecinha na nossa terapia. Eu sempre falo, você não vai estimular vocabulário, você não vai estimular a criança a formar frases, você vai estimular o desenvolvimento neurocognitivo dela. Que é por meio do desenvolvimento neurocognitivo, que por meio das informações que ela recebe, e aí entra a informação auditiva, que ela começa a programar essas informações do meio que ela faz parte. Então só existe linguagem porque existe função executiva desenvolvendo. Só existe fala porque existe linguagem e existe função executiva. Só existe tudo isso porque existe o PAC. Pronto. Acho que eu consegui pôr pra fora. Marta, a criança tem 1 ano e 9 meses, ela se comunica e repete, mas só o finalzinho das palavras. Então, Marta, você vai partir da capacidade que essa criança tem agora. Ela repete os finalzinhos das palavras. Mas ela tem intenção de comunicação? Veja, comunicação não estou falando de fala ainda. Ou ela só repete o que ela ouve,
certo? Aí, ou seja, a interação não está se mantendo para ela aprender uma palavra por completo. Então, essa criança tem comunicação? Ok. Aí, como que tá a manutenção dessa comunicação? Então, quando ela repete o final da palavra, ela tem intenção de aprender com você quando você dá o modelo correto? Só que aí, para você saber isso, você tem que saber a pista facilitadora da criança. Vamos imaginar que essa criança, ela tem muita dificuldade em controle inibitório. Vai ser difícil você acessar a pista facilitadora dessa criança. Mas já vi crianças com muita agitação, terem muitas dificuldades na fala, onde inclusive tem questões motoras, e a pista facilitadora da criança não é o visual, é o auditivo. Então eu não foco em estimular o visual, é importantíssimo, em algum momento isso vai fazer falta, mas eu alcanço ela por meio da fala, do auditivo, para melhorar a comunicação dela. E aos poucos eu vou trabalhando as outras entradas. Então, assim, é muito raciocínio clínico. Cada caso traz um raciocínio clínico. Por isso que a gente tem que entender o todo. Essa criança de 1 ano e 5 meses que ainda não fala, qual pecinha ela deve dar prioridade? A pecinha que você vê que está faltando. Então, se essa criança com 1 ano e 5 meses, ela tem autonomia e independência corporal, ela já consegue se organizar no espaço, ela percebe as pessoas, ela já reproduz nas brincadeiras o que ela vivenciou, aí você já sabe que ela tem habilidade de funções executivas. Porque, gente, vocês sabem o que é função executiva? Quando vocês olham para o paciente de vocês, vocês conseguem ver funções executivas? Ninguém está respondendo? Chegamos dúvidas. Porque pensem assim, olha só. A informação, ela entra, certo? Ela entra por meio do processamento auditivo. Ela só vai se tornar uma informação processada, onde a criança vai ter uma resposta quando essa informação passou pelo corpo da criança, foi filtrada, foi conduzida lá para o cérebro, foi discriminada, foi integrada e depois foi para funções executivas, que é o motor do cérebro, para depois a criança dar uma resposta. É isso que acontece o tempo todo. Agora, as nossas crianças pequenas, muitas delas não fazem essa filtragem das informações quando estão entrando. Por isso que tudo que é muito auditivo desregula as crianças, incomoda as crianças, elas não dão atenção. Hoje a gente passou por isso. Hoje eu fiz uma terapia muito auditiva com o meu paciente. Eu acompanho ele desde os 3 anos e meio, hoje ele está com quase 6. Então eu estou numa terapia muito auditiva com ele. A mãe mandou várias frases que ele falou, a criança, a irmãzinha, a mãe e o pai. Com os fones, tá? Sem ferramenta de audiômetro, com esse áudio do computador e do meu celular, eu fui fazendo a criança ouvir. E aí ele tinha que me falar quem falou e qual foi a frase, ok? Então eu só consigo isso hoje porque foi trabalhado muita integração sensorial, muita separação dessas informações, muita linguagem, muita fala, porque ele tinha tudo. Só que hoje, que foi uma terapia que exigia muito processamento, muita linguagem, demanda de linguagem, com atenção, certo? Com memória, com evocação, o que aconteceu? Ele queria sair, foi levantando, não parava quieto na cadeira. E o pai do lado. E aí eu tinha que trabalhar o pai pra estar sob controle, pai, pode deixar. Então ele deitava, ele olhava pro lado, aí teve uma hora que eu virei, quando eu vi ele já tava lá pra ir embora. A terapia tá chata? Pra ele tá muito chata, mas eu sei que tá difícil. Só que ele tem capacidade e eu tô levando ele pra adquirir mais capacidade ainda. Porque é isso aqui que falta. Então, a gente começa aí. Já nem sei mais onde eu tava, mas vou continuar na ideia da atividade. Aí a mãe fez uma frase. Vai chover.
Por meio do vai chover, eu trabalhei como que é a chuva. Aí ele falou das nuvens. Quando a chuva cai, para onde ela vai? Para o rio. E aí depois do rio, para onde a chuva vai? A água vai para nossa casa. E quando chega na nossa casa, o que que acontece? Vai para a torneira. E a gente poderia, ó, trabalhar tanta expansão de conhecimento por meio de uma estratégia auditiva, por meio de habilidade de funções executivas. Agora, gente, isso aqui é um motor. Para quem trabalha PAC, por exemplo, para quem trabalha o transtorno do processamento auditivo, certo? Que é a partir dos 7 anos. Por que que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir saber se é transtorno do processamento auditivo ou se são questões atencionais e de memória? Porque isso aqui está o tempo todo um dependente do outro. E claro, isso aqui está mais dependente ainda. Quantas crianças com alteração do processamento auditivo têm uma dificuldade em linguagem? Quando a gente vai ver, é um transtorno de linguagem, transtorno de desenvolvimento da linguagem. Tem questões auditivas a serem trabalhadas? Tem. Só que a defasagem aqui está tão grande junto com isso daqui. Então a gente vai montando o nosso raciocínio clínico, as nossas estratégias terapêuticas. Beleza, gente? Vamos só fechar com perguntas agora. A fono Marisete. Ela tem uma criança de 1 ano e 10 meses que parou de falar por perder o pai. Começou estimulando a interação. Ela está no caminho certo? Tá, mas aí você precisa muito de uma psicóloga junto com você. Tá bom? Você sozinha vai ser difícil. Aí precisa de uma psicóloga, tá? A Laura. Então, quem tem TDAH tem dificuldades nas funções executivas? TDAH é pura função executiva. Pura função executiva. Inclusive, a criança com transtorno da atenção e da hiperatividade, o que acontece? Tudo isso aqui tá muito bom, tá? Às vezes a gente acha que o problema tá aqui. Pode até tá. Se a gente trabalhar isso aqui, a gente ajuda, mas a gente não resolve. Por quê? Porque quando essas informações chegam no motor para dar uma saída, uma fala, uma ação, uma resposta, falhou. E aí precisa de uma medicação, de muita terapia e adolescentes e adultos também de psicoterapia. A criança que parou de falar, ela já tem psicóloga. A Fafá disse, você é maravilhosa, amo sua forma clara de explicar. Obrigada, gente. Toda honra e glória a Deus, que é Ele que me capacita e me dá coragem para estar aqui, tá? Mas o que me motiva mesmo é saber que vocês aí vão ajudar mais e mais pessoas. E claro, vão se tornar profissionais melhores, que eu ganho com isso quando a fonoaudiologia também é reconhecida. Obrigada, tá? Ó, aquela criança de 1 ano e 9 meses, que só fala o final das frases, ela já fala palavras monossilábicas. Fala corretamente. Ok, então você vai partir dessas palavras, dando mais significado, mas trabalhando estratégias motores de fala. Certo? Estamos aguardando perguntas. Agora a gente vai encerrar, porque os atendimentos agora à tarde continuam, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem essa aula aí, tá? Com os colegas, os amigos. Isso só motiva mais a gente estar aqui, tá? Ajuda a gente aí também. Comentem o que vocês mais gostaram, o que fez mais sentido para vocês. E semana que vem, tô pensando em fazer uma aula só com estratégias faladas. E vou utilizar sucatas, tá bom? Então, um beijo. Ó, a Gabriela tá perguntando quando você vai dar o curso de PAC. Ai, será? gente, eu tenho que dar essa notícia mesmo, Gabi. É, a Gabriela. Obrigada. A partir de agora, vamos falar muito de PAC. E as nossas aulas gratuitas e online já tem data. A gente vai fazer dia 8 de novembro, 4 dias de maratona sobre PAC. Aí a gente vai focar muito nisso daqui. Até chegar a maratona, eu quero explicar muito sobre isso daqui. Que aí na maratona vai ser muito PAC, conteúdo complexo, denso. E depois a gente abre as inscrições para o curso de PAC, tá bom? Então, um beijo, gente. Bom trabalho para vocês. Obrigada pela companhia, tá? Tchau. Vamos desligar aqui no
YouTube. Aqui é só desligar, Carol? Tchau, gente!